Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor, coisas gloriosas. Cidade do Senhor é a Virgem Santíssima. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor, coisas gloriosas. Uma maravilha podermos celebrar o mistério de Deus na vida da Virgem Santíssima. Deus nela. Nós estamos celebrando a novena dedicada ao santuário, aqui a este santuário do Pai das Misericórdias, que representa como templo aquilo que Deus quer fazer em nós, sua morada, quer fazer de nós seus templos. É assim que São Paulo diz: não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Quanto mais a Virgem Santíssima. Ela acaba sendo um protótipo, acaba sendo realmente um exemplar, um modelo daquilo que Deus quer fazer em nós. Santo Agostinho diz que antes dela receber o Verbo de Deus no seu ventre, ela já o tinha aceitado no seu coração. A Virgem Maria sempre foi um sim a Deus. E o anjo, quando anuncia a salvação que quer entrar no mundo de uma forma maravilhosa, ela diz sim. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele habitou inicialmente, então, no seio da Virgem Maria. Ela é o templo puríssimo, sacrário puríssimo de Jesus, esposa do Espírito Santo, filha bendita do Pai. É bonito que a oração inicial, que a gente chama da coleta, diz isso: Pai das misericórdias, que escolhestes. Casa certinho aqui com este santuário e com a memória que nós vivemos hoje. Mas bem, ela é mãe da igreja, esse é o título, então, que nós já rezávamos, já existia um formulário próprio de orações, né? Para a Virgem Santíssima, mãe da igreja, mas foi o Papa Francisco, que alguns anos atrás, então, instituiu a memória de Nossa Senhora e colocou nesse dia, segunda-feira, depois de Pentecostes, porque ela perseverava em oração com a igreja nascente. Então, o texto que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos diz lá que a Virgem Santíssima estava lá com os apóstolos, em oração. Então, não existe igreja, a igreja de Cristo, sem a presença maternal da Virgem Maria. Não existe. E poderíamos dizer por duas questões, né? Por uma, a primeira aqui, vamos dizer assim, por um querer divino. Deus quis assim. Deus quis servir dela,
para que Nosso Senhor viesse ao mundo, a cabeça da igreja, como São Paulo diz, nós somos o corpo, e Deus não vai querer fazer uma cabeça sem corpo desconexos, né? Cabeça e corpo nascem de uma mesma mãe, e o Cristo total é gerado também no ventre da Virgem Maria, por um querer divino. Mas também uma segunda razão, que não existe igreja sem a presença maternal da Virgem Maria. Claro, Cristo é o fundamento da igreja, é a cabeça da igreja, é a pedra principal, mas nós somos seus membros e ela é um membro, a igreja chama de um membro eminente. Depois de Cristo, é ela que foi a que mais colaborou com a redenção. Então, por uma questão divina, não existe igreja sem a presença de Maria, porque Deus quis assim, mas também pela definição do que seja igreja. O que é igreja? E aqui eu quero falar, não eu, mas me servir de uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, chamada Dominus Iesus, o Senhor Jesus, que na época foi escrita pelo cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, com o consentimento de São João Paulo II. Ele escreveu sobre a definição de igreja. O que é igreja? O que pode ser chamado de igreja? Ele fala, né, a igreja como um termo único, a unicidade da igreja. Existe uma igreja, que é a igreja fundada por Cristo. Assim como há uma cabeça só, também só há um corpo. Não vai ter 2 corpos, 3 corpos, 50 corpos. Uma cabeça, um corpo. Como também só há um esposo e uma esposa. Igreja é a esposa de Cristo, diz isso, São Paulo diz isso, que Cristo se entregou por sua esposa. Não são 3 esposas, 15 esposas. É uma só. A igreja de Cristo, que tem uma raiz apostólica. Jesus chamou quem para constituir a sua igreja? Os 12 apóstolos. E aqueles discípulos que estavam ali em torno, e mandou que os apóstolos anunciassem tudo que ele ensinou, tudo que ele disse. E essa igreja foi, colocando os seus ramos por toda a terra, através dos séculos. A gente acabou de ter uma eleição do Santo Padre, o Papa, e você pega a linha dos papas, vai até São Pedro. Tem uma raiz apostólica, uma raiz sacramental, a Eucaristia, os sacramentos. E o que é que pode se chamar também de igreja, além da igreja universal, católica? A gente chama de igreja também aquelas igrejas que recebem um título de particular, as dioceses, que é a mesma igreja, só que organizadas em nível local. Então, diocese de Lorena, diocese de Taubaté, diocese de Aparecida, diocese de São José dos Campos. São Paulo tem várias dioceses, tem um bispo, que é o esposo daquela igreja, mas que na verdade é uma única igreja. Nós temos, algumas igrejas, especialmente ali no Oriente, que não tem ainda a comunhão plena, não estão todas debaixo da autoridade de Pedro, mas que tem a mesma comunhão episcopal, dos bispos, da Eucaristia. Padre, mas as outras igrejas que não professam aí, que a gente, igreja tal, igreja tal, igreja tal, que não professam os sacramentos, não tem a Virgem Santíssima ali como membro, que faz parte também desse corpo que Cristo quis. Veja, não pode ser chamado propriamente de igrejas, mas recebe um nome de comunidades eclesiais. É isso que o cardeal Ratzinger explica, né? Ele diz assim, olha, as comunidades eclesiais, em vez
que não conservaram um válido episcopado e a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, não são igrejas em sentido próprio. Isso aqui é o número 17 dessa declaração, Dominus Iesus. Os que, porém, foram batizados nessas comunidades estão, pelo batismo, incorporados em Cristo e, portanto, vivem numa certa comunhão, se bem que imperfeita, com a igreja. O batismo, efetivamente, tende por si ao completo desenvolvimento da vida em Cristo, através da íntegra profissão de fé, da Eucaristia e da plena comunhão na igreja. O que ele está dizendo? Porque existem muitas dessas outras comunidades eclesiais, que a gente até comumente chama de igreja, mas não em sentido próprio, que têm o batismo válido, se servem da palavra de Deus, mas ainda não estão na comunhão plena da Eucaristia e da profissão de fé. O único credo, debaixo da autoridade de Pedro, do Papa. E que nós devemos trabalhar para esta comunhão. Depois até ele termina dizendo aqui que a falta de unidade dos cristãos é uma ferida para a igreja. Não que a igreja não tenha sua unidade nos seus membros, mas porque a divisão é um obstáculo à plena realização de sua universalidade histórica. Quer dizer, essa divisão, não que a igreja católica não tenha a sua unidade dos seus membros, tem, do seu corpo, tem, mas ainda não é plena a universalidade dela em todos os lugares, porque ainda nem todos estão nessa comunhão plena. Eu estou falando isso porque igreja, no sentido pleno, próprio da palavra, não existe sem a presença da Virgem Maria. E agora, e ainda é importante dizer, né, que nessas outras comunidades eclesiais tem elementos de salvação, né? A palavra de Deus, o batismo, como disse, mas não tem todos os elementos que nosso Senhor deixou na sua igreja. Os 7 sacramentos, a palavra de Deus, a presença da Virgem Santíssima, a fé, a tradição. Então, o banquete nessas comunidades tem alguns alimentos, mas não é um banquete completo. A gente tem que caminhar para a unidade. Mas bem, vamos lá. A igreja não existe sem a presença da Virgem Maria, apesar do fundamento ser Cristo, porque aprouve a Deus que fosse assim. Aqui eu volto no primeiro elemento, né? Que Deus quis assim. Deus quis que a cabeça, que o Senhor viesse por meio da Virgem Maria ao mundo. A providência divina, o querer divino, quis assim. Então, a Virgem Maria foi pensada, foi concebida pura, sem pecado, em vista de Cristo. Em vista do seu Senhor, da sua cabeça, porque Deus, no seu plano, deu a ela esta função, esta missão de ser mãe do seu filho, ser mãe de Deus. É isso que Isabel vai dizer, né? Quando Nossa Senhora chega até ela, diz assim, que a gente pode dizer, onde que está na Bíblia que ela é mãe de Deus? Bem, quando ela vai lá visitar Isabel, o que é que Isabel diz? Como eu mereço que a mãe do meu Senhor... Ela não disse assim, como vem a minha mãe só do corpo do meu Senhor. Ela diz, a mãe do meu Senhor. Ela reconheceu que o Senhor estava visitando. Mãe do meu Senhor, esse Senhor aqui não é Senhor com S minúsculo, é Senhor com S maiúsculo. Mãe de Deus. Mas veja, Deus pensou a Virgem Maria, desde o começo. A gente fala até assim, né? E não está errado a gente dizer, olha, Rubão, Deus tem uma missão para você. Deus pensou em você. São Paulo diz isso. Todos nós fomos pensados antes da criação do mundo por Deus. Deus tem uma missão para você, tem uma vocação. Pensou na senhora, quis a senhora. E ao morrer na cruz, pensou também. Veja, se ele pensou em cada um de nós que somos tão pequenos, quanto mais na sua mãe que teria essa missão maravilhosa de trazer o seu filho.
Mas veja, não existe igreja também sem a presença da Virgem Maria, porque ela é herdeira da promessa que Deus tinha feito a Israel, ao seu povo, do Messias. Ela faz parte daquele povo que esperava a vinda do seu Senhor. E o anjo foi até ela, e nela se realiza a promessa da vinda do Filho de Deus. A Virgem Maria está presente na vida de Cristo, e Cristo na vida dela, na encarnação. Quando o Verbo se fez carne, está ela lá. No início da igreja, no nascimento da cabeça do Senhor, do princípio, da pedra principal. Está lá, é no ventre dela. No nascimento de Jesus, quando os pastores vão amando ali dos anjos que dizem, olha, vão até ali, tem um recém-nascido, envolto em faixas, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados, nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor, vão até lá, vocês vão lá na manjedoura, vão ver um bebê envolvido em faixa. Quando chega lá, quem é que está lá? José, Maria e Jesus. Está ali, a igreja. Quer dizer, meus irmãos, a gente vai até Jesus, mas está lá São José, está lá a Virgem Maria. Compõe o pacote inteiro, desculpa dizer assim, está lá. Depois, nós temos a Virgem Maria na apresentação, como na apresentação no templo, quando então Simeão já diz, uma espada de dor vai transpassar a tua alma, como se dissesse, sua vida está intimamente ligada dele. Ele vai sofrer, mas também você vai sofrer. E claro, por amor. Qualquer mãe aqui vai sofrer. Sofreria, uma mãe que ama o filho, sofreria com seu filho numa situação dessas. Mas ela está ligada, quer dizer, ela está ligada a esse mistério da paixão dele, ela está. Depois tem aquele período ali, Jesus criança, bebê, até os 12 anos, quando aparece de novo. Veja, quem é que cuida dele? Quem é que está com ele? Quem é que faz parte da vida do Verbo divino feito carne, escondido, oculto? Quem é que está todo dia ali cuidando? Da cabeça da igreja, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Não tem jeito, gente. Ela, São José. No templo, então, quando perde Jesus, o início da vida pública, ela vê o seu filho começar a pregar o evangelho. Inclusive vai lá atrás dele, né? Quem é? Faz parte da minha família, é aquele que escuta a minha palavra e faz a vontade do meu Pai. Depois de Jesus não tem ninguém. Entre Jesus e Maria, depois dele é ela, que obedece à vontade do Pai, que faz a vontade do Pai. Depois ela estava de novo onde, meus irmãos? Na paixão. O evangelho que nós escutamos, Jesus está no alto da cruz e ela está lá, aos seus pés, escutando ele dizer, mãe, eis o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nos colocando debaixo dos seus cuidados, colocando João, que é apóstolo, e foi feito agora por Jesus sacerdote, porque mandou que ele fizesse, imitasse e repetisse, fizesse aquilo que ele fez na ceia, a Santa Missa. A Virgem Maria, mãe de João, apóstolo, sacerdote, podemos dizer do nosso querido Papa, dos bispos, dos sacerdotes. Mas João representa toda a igreja, de todos nós, nossa mãe. E nós também devemos olhar para ela como a nossa mãe, como João olhou e levou-a para casa. O texto ainda continua de hoje do Evangelho e fala daquele momento em que nós tantas vezes falamos aqui no texto da misericórdia, da lança no lado de Jesus e saiu sangue e água. A Virgem Maria estava lá aos pés da cruz. Ela viu isso.
Ela viu a misericórdia de Deus. Ela viu o sangue e a água. Ela viu seu filho se entregar totalmente. Ali, realmente, como um fruto, se doar a nós. Não mais como Eva, estendendo as mãos para o fruto da perdição. Agora ela está ali, diante do fruto da salvação, do alimento da vida eterna. Ela estava lá. A Virgem Maria comungou desse fruto, teve vida conjunta com ele, com o seu filho, misturou a sua vida com a vida do seu filho. Ela estava lá, com a cabeça da igreja. E depois, o texto que nós ouvimos aqui, após a ressurreição, Jesus disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e os apóstolos estavam lá reunidos, e ela lá no meio. Vocês estão vendo que não tem jeito de separar Cristo da sua mãe, que não tem jeito de separar a Virgem Maria da igreja, que ela está metida na igreja como nossa irmã, no sentido de que caminha para a fé, no sentido que Jesus é o primogênito de muitos irmãos e ele é o chefe de toda a família de Deus, mas como mãe de Jesus, que nasceu do seu ventre, cabeça da igreja, e nós que somos corpo da igreja, é a nossa mãe. É a nossa mãe. Nós aqui que rezamos pelas nossas famílias, apresentamos as nossas famílias, devemos colocar diante dela. Virgem Maria, cuida da minha família. Nós pedimos. A senhora que soube viver esse mistério da compaixão, quer dizer, a paixão com, padecer com Jesus chagado, as nossas famílias muitas vezes chagadas, feridas. A gente tem que pedir, mãe, me ajuda, vem cuidar das feridas da minha família. Vamos dizer isso? Mãe, vem cuidar das feridas da minha família. Cuida de mim, cuida dos meus. Já canta, né? Roberto Carlos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, tudo, cuida. Ela não largou o seu filho. Realmente, na alegria, no sofrimento, estava lá. Mas ela também não parou só no sofrimento, ela viu as alegrias do derramamento do Espírito Santo na igreja. Pentecostes. Poder de Deus agindo na igreja. Na vida dos apóstolos, ela viu aqueles apóstolos medrosos, que fugiram, deixaram o seu filho. Ela ficou lá na cruz, os apóstolos fugiram. Ficou João. Mas depois ela viu o Espírito Santo. Aquele mesmo esposo maravilhoso que tinha vindo sobre ela, derramasse agora na igreja. E viu os frutos. Quer dizer, a Virgem Maria é chamada também de estrela da evangelização, aquela que vai à frente, aquela que impulsiona a igreja, que consola a igreja nas suas tribulações, nas suas perseguições, mas que incentiva, que viu a vitória do seu filho sobre o pecado e sobre a morte, e que também nos incentiva a viver com confiança na nossa luta pelas nossas famílias, na oração, na perseverança. Nós não podemos ser, meus irmãos, medrosos, acabrunhados, diante de um desafio na nossa casa, não consigo mais, não sei o quê. Não. Ela é nossa mãe. Você levou ela para casa, para sua casa ou não levou? Sim ou não? É claro, meus irmãos, que existem situações que não é questão de falta de fé da nossa parte, que às vezes tem pessoas nas nossas famílias que fazem escolhas que não quer dizer que seja falta de fé, ou eu não consegui, ou não sei o quê. Não. Assim como também no corpo dos apóstolos,
Se você olhar ali, você vai contar os 11 apóstolos. Judas não está, né? E os apóstolos vão dizer no começo dos Atos dos Apóstolos. São Pedro diz, olha, Judas escolheu seu próprio caminho. Então vamos escolher outro que tome o seu lugar. Ele escolheu o seu próprio destino. Existe essa dor, certamente essa dor no coração de Jesus por Judas. Nos seus colegas apóstolos que viram aquele que foi chamado com eles, escolheu um caminho que não agradava a Deus, da sua perdição. Existem também nas nossas famílias essas dores. Porém, aquilo que é possível, aquilo que cabe a nós, aquilo que está ao nosso alcance, lutar, a gente tem que lutar. De cabeça erguida, juntar com aqueles que também querem um bem da família, da nossa família, rezar, oferecer sacrifícios, pedir, ser construtores de paz e de bênção, pontes entre os membros e construindo devagarinho, aqui com esse, aqui com aquele, sendo instrumento não de divisão, mas de paz, de comunhão, artesanalmente, com um, com o outro, com 2, com 3, com 4, com 5, e assim vamos contagiando, no amor, com o auxílio da Virgem Maria, com confiança. Ela é a rainha da paz. Ela é a nossa mãe. E quando invocamos a Virgem Maria, quando colocamos ela à frente, meus irmãos, não há força do mal que impere. Gente, temos que tirar isso da nossa cabeça de que a força do mal é como se tivesse a mesma força que Deus, assim. Então os dois brigando aqui, ó. Não existe isso não, gente. Não se pode comparar o dom da graça, a força do Espírito Santo, Deus que é infinito, com uma força que é o mal, que apesar de ser um pavão, né, que se coloca assim como se fosse superior, Satanás, é como se ele quer colocar que ele é grande. Mas olhe no Evangelho, ele podia o que contra Jesus? Jesus chegava, ele se calava, ficava aperreado. Confiança. Ela é mãe da igreja. Ela é minha mãe, é sua mãe, é nossa mãe. É a Virgem Maria. E nós somos seus filhos, estamos no seu colo, os seus cuidados. Põe a mão no seu coração. E diga isso, eu confio, Jesus, em vós. Eu confio em ti, Virgem Maria. Eu confio em ti, Virgem Maria. A minha vida, a minha família, está sob os teus cuidados. Está sob os seus cuidados. Eu não temerei. Eu confiarei. Eu confio na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus. Eu cantarei. Eu cantarei. Eternamente. Eternamente. A misericórdia de Deus. A misericórdia. A minha alma glorifica o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Reunidos aqui, vamos ficando de pé. No cenáculo fica de pé. De amor. Com confiança, canta essa música. Pedimos força. Pedimos força. Pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria. Ela conhece bem. Ela conhece bem. Todos os seus queridos filhos. Todos os seus queridos filhos. E não deixará faltar. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Pegue os seus braços. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
vossa amadíssima esposa. Padre Jonas nos ensina que nós somos da raça de Maria, Amém. da estirpe da Virgem Maria. Diga isso. Eu sou da estirpe de Nossa Senhora. Eu sou da estirpe de Nossa. Eu sou da raça de Maria. Eu sou da raça de Maria. Eu sou casa de Maria. Eu sou casa de Maria. A minha casa é casa de Maria. A minha casa é casa de Maria. A minha família pertence à Virgem Santíssima. A minha família pertence à Virgem Maria. Santíssima. E assim pertence a Deus. E E assim pertence a Deus. Eu consagro a minha casa, Eu consagro a minha casa, a minha família. a minha família. E pensa, meu irmão, minha irmã, nos membros da sua casa. Pensa em tudo que você tem, nos seus bens. Mas até mesmo nos bens espirituais. Tudo que nós precisamos, tudo que nós temos, os dons, os talentos. Consagre também tudo isso a Nossa Senhora. Diga, tudo é teu, Virgem Maria. Tudo é teu, Virgem Maria. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Todo teu, Virgem Maria. Todo teu. Do fio de cabelo Do fio de cabelo até os meus pés. até os meus pés. Tudo é teu. Tudo é teu. Se Jesus Se Jesus foi todo teu, foi todo teu, eu também sou eu também sou todo teu, todo teu. ó minha mãe, Ó minha minha mãe. ó minha mãe. Ó minha mãe. Saiba que você é um filho amado, é uma filha amada. E que ninguém pode tocar nos filhos da Virgem Maria. Amém. 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 Ó minha Senhora, Ó ó minha mãe, eu eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. 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 A canção nova, nós temos essa graça, né? Padre Jonas ter dado esse nome à nossa comunidade, mas o nome inteiro, nome e sobrenome é Canção Nova, a Casa de Maria. Como um bom salesiano, como Dom Bosco dizia, que nos salesianos foi ela que tudo fez, ela é a mãe e mestra aqui também. Mãe e mestra. Até mesmo esse terreno aqui começou com um ato de fé do Padre Jonas jogando uma medalhinha de Nossa Senhora, entregando, pedindo a Deus, também já consagrando tudo isso a Nossa Senhora. Ela é a mãe, ela é a nossa mãe. E se Jesus quis, se o Pai quis, o Pai das misericórdias quis que a vida do seu filho fosse toda cercada com a presença da Virgem Maria, por que a nossa não vai ser? Então, hoje nessa Eucaristia, já fizemos aqui na oração, mas vamos renovar durante toda essa missa a nossa entrega filial à bem-aventurada Virgem Maria. Ele se entregou bebê, se entregou como está ali na Pietà, seu corpo estava nas mãos dela, mas ela também agora partilha da glória do seu Filho, também ressuscitada no céu. Uma salva de palmas para a Virgem Santíssima. Aquela que disse sim a Deus, também nos ensina também a seguir os passos do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.